Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo aprender mais um pouquinho com este excelente livro chamado Rumo Certo. Um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a número 10, de título Ações e Reações. Ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso se lhe analisem igualmente as reações diante da vida, um e o outro lado do bem. Doarás o prato substancioso a quem te bate a porta em penúria, mas não se te azedará o coração, se o beneficiário te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Ofertarás tua própria alma a favor dos amigos aos quais te devotas. Entretanto, se algum deles te malserva os tesouros afetivos que lhe puseste ao dispor, abençoá-lo-ás, como sempre o fizeste, conquanto nem sempre lhe possas compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência. Atenderás ao impositivo de auxiliar os companheiros que se te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes de que se façam portadores. Exteriorizarás entusiasmos e alegria nas horas belas da estrada, todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Tuas ações constituem recursos que sorveste na organização crediária da vida. Tuas reações, porém, são as garantias que lhes preservam a estabilidade ou os golpes que lhes desmerecem o valor, conforme o bem ou o mal a que te afeiçoes. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações, somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. E pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência como sendo patrimônio de todos. O que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Anotemos semelhante realidade, porquanto, em nos consagrando ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo, na hora de agir e de reagir. É da lei que toda a ação vai gerar sempre uma reação. E é exatamente sobre isso que se trata essa lição de título Ações e Reações, onde o Espírito Emmanuel nos apresenta aqui a necessidade de avaliarmos não só nossas ações, como, naturalmente, nossas reações. Ante a coleção de boas ações de alguém, nos diz o Espírito,
é forçoso se lhe analisem igualmente as reações diante da vida. Sempre haverá uma reação a partir de uma ação. E ao analisar a reação, vamos de fato observar claramente o que aquele espírito que reagiu apresenta em seu íntimo. O instinto, esse sentimento que ainda trazemos muito forte dentro de nós, é um dos principais agentes na hora da reação. Temos quase sempre uma reação instintiva, automática. A partir de certa ação que tomamos e que notamos ou que recebemos do exterior, temos uma reação automática, quase pragmática. Por exemplo, levemos uma fechada no trânsito de maneira agressiva e inesperada. Qual é a nossa reação? Se estivermos num dia azedo, nossa reação vai ser agressiva. Se nós estivermos num dia de calmaria interior, talvez deixemos para lá. Como que é a nossa reação quando uma outra pessoa tem a ação de passar na nossa frente em uma fila? Como eu reajo? Mesma situação aqui. Se eu estiver num dia ali, virado no giraia, como diziam no passado, vai dar confusão. Mas se eu estiver muito tranquilo, feliz, alegre, talvez eu deixe para lá. Portanto, nós estamos sempre variando a nossa harmonia interior. E ela vai impactar diretamente na nossa reação, podendo controlar esse instinto ou não controlar. E são inúmeros exemplos que a gente pode levantar aqui de reações instintivas que muitos de nós não controlamos ainda. Eis aí uma tarefa importantíssima e árdua para cada um de nós. Quando a gente escuta a questão da reforma íntima, isso é batido constantemente nos ensinos, principalmente na doutrina espírita. Reforma íntima, precisamos avançar nesse quesito, nesse campo, realizar a reforma íntima. E muitas pessoas ficam confusas. Mas o que é reforma íntima? Reformar o quê? Um dos pontos prioritários de uma reforma íntima é o controle absoluto do instinto. Controle do instinto. Porque eu posso desenvolver, sim, a caridade dentro do meu coração, a fraternidade, até a piedade, a benevolência, sem dúvida. Posso. Mas eu também posso deixar o meu instinto solto, sem controle, como um cavalo selvagem. E na mesma proporção que eu tenho de um lado um carinho, uma piedade, um sentimento amoroso, eu posso ter um instinto também reativo e descontrolado. E aí eu começo a ter essas variações de harmonia dentro de mim. Notemos a necessidade então imperiosa do controle do instinto.
Porque se eu me controlo, eu controlo a minha reação. Emmanuel diz: pelas ações nós somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. O mundo nos observa. Observa, portanto, nossas ações. E a partir das nossas ações, o mundo tem uma ideia, tem um pensamento, de quem somos nós. Porque nossas ações indicam parcialmente, quem somos nós. Nossas ações. Mas, pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Então, na ação, eu posso esconder muita coisa. Na reação, quando pisam no meu pé, eu estarei de fato sendo muito autêntico, transparente, transparecendo a realidade que há dentro de mim. E o que há dentro de mim? O que há dentro de nós? Já conquistamos a elevação plena? Já edificamos o prédio do amor dentro de nós? Somos extremamente caridosos e piedosos ou não? Somos materialistas ou já estamos espiritualizados? O que há dentro de nós? Eu tenho procurado realizar a reforma íntima diariamente? Diariamente? Ou eu só começo a pensar em reforma íntima quando eu estou sentado em uma cadeira dentro de uma palestra espírita? Em que momento eu estou de fato edificando minha reforma íntima? Porque a minha reação irá transparecer a minha estrutura autêntica, o meu verdadeiro eu. É na reação. E se eu não tenho o equilíbrio, a harmonia, o controle dos sentimentos e das emoções, eu sou presa fácil de tudo que acontece no meu externo, no meu exterior. Eu sou presa fácil. E a todo momento eu tropeço. E por que eu tropeço? Porque eu estou mais preocupado com o que está fora de mim do que com o que há dentro de mim. E essa inversão é perigosíssima. Nos leva a quedas fenomenais. Na lição, Emmanuel vai enumerando algumas questões. Quando ele diz: doarás o prato substancioso de comida a quem te bate a porta em penúria. Mas não se te azedará o coração se o que recebeu o prato de comida te ferir com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Em determinado momento eu realizo uma caridade, porque eu quero, seja ela qual for. Mas o beneficiário da caridade que eu estou realizando me agride com palavras. Qual deve ser a minha reação? Revidar? Dizer que ele é um ingrato? Dizer que ele não merece a caridade? Não é isso que Emmanuel nos diz. Nos diz o contrário. Oferece o prato, e mesmo se vier uma pedrada, a pedrada não se te azedará o coração. Mas nós, via de regra, azedamos nosso coração. E como? Como nós
o tempo inteiro caímos nessa situação. Praticamos qualquer ato de caridade e queremos ser elevados à posição daqueles espíritos mais elevados. Queremos ser reconhecidos e exaltados por aquele beneficiado da minha caridade. Eis grave erro. Eu não devo desejar nada do outro para o qual eu pratico a caridade. Nada. É como se você desse um presente a uma pessoa. Se eu lhe dou este livro de presente, eu não posso cobrar de você que você leia, estude e aprenda com ele. E se você, ao receber este livro, me xingar, ou jogar este livro na minha cabeça, eu devo perdoar e aceitar a ofensa. Aceitar a ofensa, sem revide. Porque se eu revido, eu entro na mesma sintonia do agressor. Eu entro na mesma frequência do agressor. E se eu desejo subir um patamar, eu não posso descer um patamar, descer um degrau. Porque quanto mais eu desço, mais eu terei que subir. Ofertarás a própria alma, um segundo exemplo, a favor dos amigos, aos quais te devotas. Podemos trocar amigos por familiares, por conhecidos, por colegas de trabalho, por pessoas que caminham ao nosso redor, conhecidos ou desconhecidos. Ofertaremos a estes o que há de melhor dentro de nós. E se algum deles malserva os tesouros afetivos que lhe puseste a dispor, se algum destes nos ofende, por qualquer motivo que seja, abençoemos estes que nos ofendem, como sempre devemos o fazer. E nós fazemos isso? Nós abençoamos as pessoas ou o próximo, porque no vídeo passado do estudo deste livro nós refletimos sobre quem é o meu próximo. Eu abençoo o meu próximo? Ou eu maldito o meu próximo? Terceiro exemplo que ele dá. Atendamos ao impositivo de auxiliar os companheiros que nos aderem os pontos de vista. No entanto, aprendendo a respeitar também os adversários. Respeito ao adversário. Respeito é uma palavra que tem faltado. E que certas gerações que estão vindo aí não a conhecem. Não a conhecem. Respeito. Respeitar o adversário e mais. Emmanuel vai além. Ele diz, respeite o adversário e reverencie as qualidades edificantes de que se façam portadores. Porque o meu adversário tem qualidades. Queira eu ver ou não. Se eu as enxergo, eu demonstro que eu respeito ele. Se eu desdenho das qualidades do meu adversário, eu demonstro despeito. Para com ele e para comigo. Porque se eu tenho um adversário, é porque eu também me coloco como adversário de alguém. É uma via de mão dupla. E como o meu adversário tem qualidades, eu também tenho.
E se meu adversário respeita minhas qualidades e a reverencia, eu vou me sentir bem ou mal com isso? Vou me sentir bem. Portanto, o meu próximo estará provendo à minha pessoa um bem-estar ao reverenciar minhas qualidades. Eu não posso fazer o mesmo com ele? Posso. Devo. Mas na maioria das vezes não faço por despeito, por inveja, por ciúme, entre outras coisinhas. E um quarto exemplo. Ele diz: exteriorizarás entusiasmo e alegria. Nas horas belas da estrada, todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo te pareça despedaçar-te sonhos e aniquilar-te esperanças. Temos dias difíceis em nossas vidas. São nesses dias em que o nosso íntimo é aferido pelo mais alto. Nós vamos encontrar alguém extremamente triste num parque de diversão? Alguém assim extremamente depressivo num parque aquático, num dia de sol, um dia belíssimo, quente, onde todos estão aproveitando? Nós vamos encontrar alguém angustiado num dia de sol na praia? Não vamos. Porque naturalmente quem está depressivo, triste, angustiado, chateado, procura se refugiar. Essa é uma luta que precisa ser travada, como esse parágrafo aqui nos aponta. Nos dias amargos, em que tudo parece aniquilar a esperança e despedaçar sonhos, nesses dias precisamos demonstrar entusiasmo e alegria para vencer a amargura que nos visita. Mas não é uma alegria e um entusiasmo falso. Porque nós conhecemos e sabemos de muitas histórias de pessoas que demonstram exteriormente uma alegria, como uma máscara, e interiormente estão absolutamente devastadas. Então precisamos identificar as situações difíceis e lutar, demonstrando entusiasmo. Não uma situação vazia de alegria tola, mas crendo naquilo que Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós também podemos vencer o mundo. Jesus nos diz isso. Bem-aventurados aflitos, e aí existem muitas passagens de Jesus, às quais podemos nos agarrar a elas. Por que não? Entusiasmo e alegria, não só nas horas belas da estrada, mas também nas horas de amargura e de aniquilamento das esperanças. Lembremos a Europa pós-Segunda Guerra. O que foi aquilo? As cidades que foram bombardeadas pelos aviões, completamente destruídas. Cidades na Alemanha, na França, na Polônia e em outros países. As vidas destruídas.
E ainda assim, homens e mulheres se ergueram e reergueram as nações. Entusiasmo e alegria. Tuas ações constituem recursos que sorveste na organização crediária da vida. Tuas reações, porém, são as garantias que lhes preservam a estabilidade ou os golpes que lhes desferem o valor conforme o bem ou mal a que te afeiçoes. Então eu demonstro uma ação, mas é na reação que eu serei aferido. E no último parágrafo, ele nos diz a respeito do exercício real da caridade. Porque teremos provas, aflições, problemas e dificuldades. Teremos hoje, tivemos ontem e teremos amanhã. Não podemos viver na ilusão e na falsa ideia de um mundo perfeito. Não. Estamos em um planeta de provas e expiações. Então, provas e aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência, como sendo patrimônio de todos. A todos a prova e a dificuldade visita. A todos os problemas e as aflições visitam. Todos, sem exceção. Não há privilégios. Anotemos a realidade em nos consagrando ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a favor de nós mesmos. Toda a caridade que eu estou provendo ao outro retorne em benefício a mim mesmo. Porém, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e reagir. Se toda vez que eu tiver uma ação e uma reação, ela estiver pautada nos ensinamentos de Jesus, a chance dessa ação, dessa reação ser positiva é muito maior. De eu acertar, é muito maior. A chance de eu não errar é muito maior. Por isso, vejamos aqui, rapidamente, primeiramente no Livro dos Espíritos, na questão 886, a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Já que no texto Emmanuel nos diz para seguirmos, relembrando, o exercício real da caridade vinculados aos ensinamentos do Cristo. O exercício real da caridade vinculados aos ensinamentos do Cristo. Então essa pergunta responde a essa solicitação de Emmanuel. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Resposta do plano maior. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós estamos prontos para perdoar o nosso agressor, o nosso adversário? Estamos prontos para perdoar? Temos tido boa vontade com alguém que não seja uma pessoa próxima a nós, muito cara ao nosso coração? Temos tido boa vontade com o nosso adversário? Jesus entende a palavra caridade como benevolência, indulgência e perdão. Esse é o exercício da caridade.
Caridade que retorna em benefício a nós mesmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou trazer aqui apenas uma frase, um parágrafo pequeno, que está no capítulo 13 de título, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Está no item a beneficência. Parágrafo 13. Chamo-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Só essa frase para a gente refletir. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Devemos visar a caridade, mas refletindo sobre nossas ações e principalmente nossas reações. Estamos no rumo certo? Pergunto e interrogação. Que possamos refletir sobre essa lição. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.